vezes você pode simplesmente mudar um pouquinho o teu ponto de vista e a tua análise inteira sobre uma situação muda. Roda a vinheta. Como eu estava dizendo, eu estava pensando e... No caso, vocês já pararam para pensar que às vezes a gente tem a tendência de olhar para as coisas e pensar que é tudo pior do que realmente é? Eu entendo relativamente sobre isso porque eu passo por uma situação onde tudo parece ser pior do que é e nem tudo parece tão bom quanto realmente é. Então, por exemplo, tem gente que acha que eu gravar andando assim, caminhando por aí, é complicado, é chato, tem barulho. Sinto muito, gente, eu preciso caminhar, eu preciso fazer um mínimo de exercício físico, porque se eu tivesse as duas pernas boas eu não precisava ficar caminhando por aí. Mas como eu não tenho, eu tenho que me exercitar o mínimo que seja. Continuando, o que acontece? Eu visitava no setor de oncologia do Hospital São José, grande hospital aqui de Joinville, e eu percebi o seguinte, que estava conversando com uma paciente e ela disse assim, ó, e ela estava dizendo que, meio tristonha, obviamente, no setor de oncologia, os internos não são exatamente uma fonte de positividade, mas é para isso que eles dependem dos familiares e amigos, né? Então, continuando a ideia, o que acontece? A pessoa assim, porque aqui todo dia falece um. Eu parei para pensar assim, até faz algum sentido por se tratar de oncologia. Para quem não lembra, no caso, ou não sabe, não tem problema de explicar, oncologia é a área da medicina que cuida de câncer e doenças similares, ok? Continuando, o que acontece? A pessoa assim, porque aqui falece alguém todo dia. Eu parei assim, por uma mera questão de logística e estrutura do prédio. Acontece que os quartos do acompanhamento de oncologia são 2 andares acima do necrotério. E essa paciente, pela janela, conseguia ver que todo dia saíam carros de funerária. Eu parei assim, peraí, só um instantinho. Você sabe que aqui embaixo é o necrotério, né? É? Falei, é. Então, no caso, não é que daqui desse setor todo dia sai alguém que infelizmente partiu saiu do plano terreno. É também pelo fato de que todo mundo que acaba vindo a óbito vem parar aqui embaixo e sai por aquela porta ali. Aí a pessoa, eu não sabia. Eu tentei conversar um pouco, fui desenvolvendo e a pessoa ficou assim, legal. Legal não, porque a gente está falando do falecimento de pessoas, mas eu digo... serviu como uma coisa, assim, um gatilho pra eu ficar pensando, gente, ok, ali a gente tá ciente que é uma situação onde a pessoa tá cansada, ela tá com dor, ela tá com fome, e isso nubla muito o nosso julgamento e a nossa análise sobre as coisas como elas são, e complica bastante. Agora, eu fico pensando assim, não que eu diga que estar fora do hospital já é um motivo para que você não possa reclamar de nada na vida e para de ser ingrato, ser egoísta. Mas eu estou dizendo no seguinte sentido. Já pararam para pensar que quantas coisas talvez a gente interpreta de uma forma um pouquinho distorcida e quando no fim das contas não era? Então, um ponto a se pensar, eu fico me perguntando isso com uma frequência. Gente, as ruas que eu era habituado a andar para gravar estão bem movimentadas, estou impressionado com isso. Mas enfim, no âmbito geral, o resumo da ideia era o seguinte, eu sugiro um exercício de raciocínio para a gente ver se a gente está realmente vendo as coisas como elas realmente são, ou se a gente colocou um óculos escuro de cavalo, aquele para fechar a visão, e acabou vestindo uma camisa de vitimismo e que o universo está conspirando contra nós. Não é fácil, não é simples, mas é a mesma coisa que eu digo para as pessoas, para os inscritos que me acompanham no quadro de parar de fumar. Vocês têm que observar se tudo realmente é tão difícil quanto você está imaginando, ou se o teu julgamento está prejudicado por conta da tua necessidade, da tua dependência do cigarro. Porque quando a pessoa está parando, realmente parece que tudo é mais difícil. Então é por esse aspecto que eu pergunto.
será que a gente está conseguindo realmente enxergar as coisas como elas de fato são? O meu devaneio, o meu pensamento solto aqui, só uma câmera e um doido falando, de hoje seria isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curta, compartilhe, ajuda na divulgação do vídeo, na divulgação do canal. Ultrapassamos 200 inscritos, isso para mim é uma grande coisa. Lembre-se que mesmo a maior das sequoias, uma árvore que chega a 1 quilômetro de altura, um dia foi uma semente desse tamanho. Então, creio que no mais seria só isso. Um abraço e tchau!